Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nosso sistema emocional, nossa liberdade emocional. E aí eu vou usar como parâmetro o meu livro, tá? Você muito além do espelho, como o seu sistema emocional governa a sua vida. Então, assim, para quem está assistindo este vídeo gravado, né? Ele vai ficar gravado no Instagram, vai ficar gravado no YouTube. Essa palestra, né, esse estudo que nós vamos fazer aqui hoje, ele é a respeito do nosso sistema emocional, da nossa cura emocional, do porquê que algumas coisas acontecem conosco, o que nós podemos fazer para trabalhar as nossas emoções, para cuidar do nosso lado emocional, que é uma coisa que muitas vezes nós negligenciamos, nós passamos pela vida racionalizando tudo, atropelando processos e nós ignoramos muitas vezes esse lado emocional, que é um lado extremamente importante para todos nós. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é que as nossas emoções não são bobeira, não são besteira como muitas pessoas pensam, né? Como as nossas emoções são algo abstrato, algo que a gente não consegue tocar, embora nós possamos sentir, não é algo tão visível no outro, a não ser que ele demonstre isso fisicamente. Então nós acabamos atropelando elas e valorizando outras coisas. Então, por exemplo, se uma pessoa está com uma dor de barriga, se uma pessoa está com um corte, todas as outras pessoas ao redor conseguem entender isso, elas sentem dó, elas querem ajudar. Mas se uma pessoa está depressiva, se uma pessoa está triste, nem sempre isso vai ser visível, tá? Então, às vezes a pessoa está sorrindo, mas ela está destruída por dentro. É mais fácil de disfarçar isso. E muitas vezes nós fazemos isso também. Nós atropelamos as nossas emoções para não precisar lidar com elas. Nós passamos por cima destes processos emocionais. E outra coisa que nós precisamos saber é que nós não somos as nossas emoções. Então, quando você está com raiva, por exemplo, então a gente já vai entrar num processo que a neurociência hoje chama de sequestro emocional. O que seria um sequestro emocional? É um momento onde a sua emoção começa a surgir, ela começa a emergir do seu ser, você começa a interagir com ela com o seu pensamento, emoção e pensamento começam a se alimentar um ao outro, e aí essa emoção ela vai tomando corpo e quando você percebe, você se tornou a emoção. Então você está lá no trânsito, hoje eu presenciei uma cena dessa, tá? Curiosamente. Você está lá no trânsito, uma pessoa te fecha no trânsito, e aí você é tomado de uma raiva que você não sabe nem explicar o porquê, e aí você quer ir lá, você quer brigar com essa pessoa, você quer agredir, né? No caso que eu presenciei hoje, né? Uma pessoa foi desviada de um carro, quase bateu no carro de cá e um xingou o outro, um parou chamando o outro para a briga, o outro continuou, esse foi atrás, pararam no semáforo, ele desceu de trás, desceu do carro, queria ir lá brigar com o outro. Então assim, pensa, veja a lógica de uma coisa assim, você para no trânsito por causa de uma fechada, por causa de uma coisinha assim, você arruma uma briga. Uma pessoa pode destruir o seu carro, uma pessoa pode te agredir, uma pessoa pode te dar um tiro, e aí você perde a sua vida. Por conta do quê? Como você justificaria isso para Deus, por exemplo? Por que você está aqui agora? O seu prazo não é hoje, o seu prazo era daqui 40 anos. O que você está fazendo aqui? Ah não, Deus, eu tô aqui porque o carinha me fechou no trânsito e eu fui brigar com ele, ele me deu um tiro e me matou. Pensa que ridículo, né? Você perder a vida por causa de uma besteira no trânsito, tá? Boa noite, Elaine. Só que emocionalmente não é ridículo assim. Emocionalmente nós fazemos as coisas sem pensar. Por quê? Então vamos explicar a neurociência por trás do sequestro emocional. Nós temos o nosso córtex pré-frontal, que é aqui na frente, tá?
Temos a amígdala cerebral, que é aqui na base do cérebro, que é o nosso primeiro cérebro, é o cérebro primitivo. É o cérebro responsável pelas nossas emoções mais básicas, mais primárias. Esse cérebro, né, ele foi evoluindo aqui da base, né, da nossa cabeça aqui para cima. Então, por exemplo, os répteis, eles têm um cérebro bem menor que comporta essa parte aqui de baixo. Nós, mamíferos, temos um cérebro maior e nós, humanos, temos um córtex pré-frontal muito mais desenvolvido do que os animais, porque nós temos capacidade de raciocinar logicamente. Então, o que acontece dentro de um sequestro emocional? Como que a natureza evoluiu o nosso cérebro para nos proteger? Então, você está dentro de uma situação, por exemplo, imagina que você encosta numa panela quente. Não dá tempo de você encostar e você falar assim, nossa, parece que está queimando a minha mão. Deixa eu ver se está queimando mesmo, parece que essa panela está quente. Aí você vai lá, tira a mão devagarzinho, olha, na hora que você tirar, a sua mão já derreteu, ela está em carne viva, porque ela ficou ali grudada na panela. Não dá tempo de ficar pensando o que está acontecendo. Então, para coisas emergenciais, nossa amígdala cerebral, né, nosso cérebro reptiliano, ele age em um reflexo de milésimos de segundos. Então, na hora que eu encosto na panela, eu já puxo instintivamente, inconsciente. Eu não quis, eu não pensei em puxar. Eu encostei, já puxei. Depois que eu puxei, que eu vou prestar atenção que eu puxei porque estava quente e que eu vou prestar atenção se eu queimei, se eu machuquei ou se aconteceu alguma coisa. Mas no primeiro momento o reflexo ele é instintivo, isso o nosso cérebro faz para nossa proteção. Então eu tô lá, comecei a atravessar a rua, vi um carro vindo pela minha visão periférica, eu já afasto num reflexo. E não deu tempo de eu pensar, o meu cérebro fez isso para me proteger, para salvar a minha vida naquele momento. Então, para coisas graves, né, dessa natureza, para coisas que podem me ferir, para coisas que podem me machucar, é excelente que eu tenha esse mecanismo. Só que o problema é que o nosso cérebro faz isso também, porque ele não diferencia realidade de pensamento, então ele faz isso também quando as nossas emoções estão ativas. O nosso cérebro vai usar esse mesmo mecanismo de proteção que ele usa de um reflexo, né? Como eu expliquei para vocês lá quando eu ponho a mão numa panela quente, por exemplo, ele vai usar para me proteger emocionalmente. E aí ele vai fazer com que eu rapidamente haja dentro de uma ação em que ele entende que eu esteja correndo um risco de vida. Só que, na verdade, às vezes eu não estou correndo risco nenhum, às vezes não é uma situação grave, e aí ele ativa um processo emocional, através de um gatilho externo, que vai bloquear o meu córtex pré-frontal e vai fazer com que eu tenha atitudes que eu vou me arrepender depois. Então, como nesse exemplo do carro, né? A pessoa te fechou no trânsito, você foi lá, bateu no carro da pessoa, tentou agredir a pessoa, aí a pessoa chamou a polícia, fez um BO contra você, aí na hora que você acalma e reflete, você fala assim, gente, agora eu tenho uma passagem na polícia porque eu perdi o controle, porque a pessoa me fechou no trânsito, sabe? Assim, umas coisas racionalmente surreais. Mas naquele momento que você está lá, você só quer matar a outra pessoa, voar no pescoço dela. Por quê? Porque você ativou a raiva através do gatilho do trânsito. Essa raiva você permitiu, né, através de condicionamentos passados, você permitiu que essa raiva fosse tomando proporções, fosse criando um programa de reação agressiva dentro do seu inconsciente. E aí, no momento que você tem que tomar uma atitude rápida, certeira, o seu cérebro reptiliano ele vai fazer igual a mão na panela lá, ele vai ativar a emoção que você programou. Às vezes, muitas vezes na sua vida, você está lá assistindo televisão, e olha o perigo disso. Às vezes a gente está assistindo um filme, está vendo uma notícia na televisão, e aí a gente ouve as pessoas comentando, né? Não, porque se fosse eu naquela situação,
eu matava o fulano, eu ia espancar o fulano, eu ia bater, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu iria atacar o negócio na pessoa. E aí nós não percebemos que a nossa palavra, que tem um poder, ela está criando uma energia violenta, um programa mental, um condicionamento que vai fazer com que eu fique violento em momentos em que a minha emoção tiver que ser ativada muito rapidamente, tá? Então não é culpa do meu cérebro, não é culpa da pessoa lá do trânsito, a culpa é minha. Ninguém tem o poder de criar uma emoção dentro de você, dentro de nós. Nós somos os responsáveis pelo que nós sentimos. Ah, mas eu fiquei bravo porque a pessoa me xingou. Tá, ela te xingou. Xingar não é colocar uma emoção dentro de você. O que fez a emoção ativar foi você tomar aquilo como pessoal, tomar aquilo como verdade, interagir com essa emoção no seu pensamento, talvez por causa de um trauma que você tinha lá da infância, das crianças fazendo bullying com você ou qualquer coisa assim. Aí você traz isso para o presente, interage com essa emoção, transforma isso numa fúria, numa raiva e começa a explodir essa raiva, essa fúria para todo lado. Mas isso já está dentro de você. A outra pessoa não tem poder de criar uma emoção dentro de você. Então nós não temos por que colocar a culpa nos outros. Eu estou bravo por causa do fulano, eu estou triste por causa do ciclano, eu estou alegre por causa do beltrano. As pessoas, elas podem sim ser influenciadoras das nossas emoções, mas não criadoras. Elas podem ser gatilhos para as nossas emoções, mas elas não são criadoras das nossas emoções, tá? Então, por isso que eu digo para vocês que nós não somos as emoções. As emoções, elas são processos, elas são mensagens. Existe alguma coisa acontecendo dentro do seu mundo interno, da sua psique, dentro do seu inconsciente. O seu inconsciente, ele fala uma linguagem onírica, uma linguagem abstrata, uma linguagem em código, ele não consegue se comunicar diretamente com o consciente, por exemplo, através de palavras. Então, como que o nosso inconsciente vai interagir com o nosso consciente? Através de mensagens, como, por exemplo, as emoções. Então, as emoções, elas são as mensageiras do nosso inconsciente. Sempre que as suas emoções surgirem, elas estão te trazendo uma mensagem. Elas estão te alertando para alguma coisa que está acontecendo dentro de você. Não é para você pegar aquela emoção e começar a dar vazão a ela como se a sua realidade última fosse aquilo. Então, você está no seu trabalho, de repente emerge uma ansiedade, emerge uma tristeza, emerge uma alegria, emerge uma raiva. Aquilo é uma mensagem, né? Um botãozinho que foi apertado no seu inconsciente, acendendo uma luzinha no seu corpo físico, dizendo assim: amigo, tem uma coisinha aqui que precisa da sua atenção. E tem que ser agora, não é depois. Talvez porque poderia ter sido antes, você fugiu dessa emoção, você fugiu de algum problema que você tinha para resolver, e esse problema foi guardado debaixo do tapete e agora ele está chamando, clamando pela sua atenção. Então, seu inconsciente está te convidando a prestar atenção em algum processo interno seu que está mal resolvido. Quando é uma emoção negativa. Quando é uma emoção positiva, é só para você desfrutar de fato do que está acontecendo. Então, surgiu a ansiedade. O que hoje em dia as pessoas fazem por conta de que ninguém aprendeu a lidar com as emoções quando era criança, quando era adolescente. Então as emoções, elas são uma coisa meio desesperadora para as pessoas. Então as pessoas entram, por exemplo, num processo de ansiedade, elas querem correr e tomar um remédio. Vou tomar Rivotril, vou tomar sertralina, vou tomar fluoxetina, né? Vou correr e tomar um ansiolítico, vou correr e tomar um remédio para dormir, para eu não ter que sentir a emoção. Só que o problema é que a sua emoção é uma mensageira.
Se você mata o mensageiro, você não resolve o problema interno que está dentro de você. O que vai acontecer é que o seu inconsciente vai mandar mais mensageiros. Então, um mensageiro não está resolvendo, vamos mandar 2. 2 não está resolvendo, vamos mandar 10. Então, o problema que às vezes era pequeno no começo, ele começa a tomar uma proporção, ele começa a crescer. Essas emoções, elas começam a ficar maiores. Cada vez, às vezes, também elas surgem em momentos mais inoportunos. Então, igual eu dei o exemplo para vocês, você está lá no meio do seu trabalho, de repente surge uma ansiedade, do nada, entre aspas, né? Mas é porque, às vezes, ela já tinha te dado vários indícios de alguma coisa, de algum processo interno ali que requisitava sua atenção, de um problema que você precisava resolver com alguma pessoa, de uma preocupação excessiva que você está tendo ou qualquer coisa assim, e você está ignorando, você vai ignorando. Não vou prestar atenção nisso, vou assistir Netflix. Não vou prestar atenção nisso, vou tomar uma cervejinha. Não vou prestar atenção nisso, eu vou tomar um Rivotril. Não vou prestar atenção nisso, vou comer 3 Big Mac, tomar Coca-Cola e tomar sorvete, né? Então nós somos mestres em fugas emocionais. Só que dessa forma nós não amadurecemos, nós não crescemos, nós estamos ignorando uma parte muito importante de nós. E não existe emoção ruim, tá? Quando eu falo emoção negativa, é porque ela quer apresentar, ela é uma mensageira de um problema interno seu. Mas ela não é ruim, ela só está te dando um alerta. Então, para que eu estou sentindo uma ansiedade? O que é a ansiedade? É um anseio pelo futuro. Eu não gosto do meu passado, ou eu não gosto do meu presente, eu não gosto do que eu me tornei, eu não gosto do que eu sou agora, eu não gosto de onde eu estou e eu quero estar em outro lugar. Só que só existe um momento no mundo, presente. Não existe passado, não existe futuro. Se o momento em que eu estou, que é o único que existe, não é confortável para mim, eu gostaria de estar em outro, mentalmente, racionalmente, eu sei que não é possível. Não é possível eu estar no futuro. Então eu começo a criar processos internos de angústia. Essa ansiedade, essa vontade de estar em um lugar onde é impossível, começa a me deixar agitado. O meu corpo ele fica agitado porque ele quer correr para um lugar que não existe. Ele quer ir para um lugar onde não é possível ele estar. E aí começa a te dar formigamento, e aí começa a te dar inquietação, você começa a bater o pé, você começa a mexer, você começa a coçar, você começa a comer as unhas, você começa, sabe, a querer sair correndo. O que é essa agitação? Você está projetando no futuro. O futuro para o seu inconsciente está onde? Para a sua mente? Está lá na frente. Então o seu corpo ele quer correr, ele fica agitado. Então eu preciso entender que não existe o futuro. Não existe. Eu preciso aceitar o momento presente como ele é. Ah, mas eu não gosto do que está acontecendo agora, eu não gosto de onde eu estou, eu não gosto das pessoas que estão ao meu lado neste momento. Tudo bem, é um direito seu. E você não precisa gostar, mas você precisa aceitar que a realidade é essa. Realidade não pode ser destruída. Enquanto eu tentar viver de fantasia, relembrando o passado e projetando só futuro, não estou nunca no presente, a minha vida sempre vai ser um caos, porque a realidade só existe no agora. E eu estou fugindo do agora. Em um processo depressivo para o passado e um processo ansioso para o futuro. Então, chega uma mensagem de ansiedade e aí eu posso observar no meu corpo o que ele quer. O meu corpo, ele é um sinalizador perfeito da minha psique, do meu ego, da minha vontade, da minha mente superior. Que ele vai exteriorizar todos os meus processos internos.
Então, o meu corpo está agitado, ele está inquieto, é porque mentalmente eu quero estar num lugar onde eu não estou. O meu corpo ele está estagnado, eu estou depressivo, eu estou fechado em mim mesmo. Eu quero ficar lá na cama chorando em posição fetal. Porque eu estou freando o processo, eu estou brecando, porque eu não quero que a vida passe. Eu quero retornar para o que a vida era em algum momento no passado, ou eu simplesmente quero congelar a vida no agora porque eu tenho medo do que o futuro vai me trazer. Eu tenho medo de repetir as minhas dores, eu tenho medo de repetir alguns processos que eu já vivi, eu tenho medo de sofrer algumas dores que eu já sofri no passado. Então eu entro num processo interno de me fechar dentro de mim mesmo. É como se eu estivesse tentando frear a vida para que ela não aconteça, para que ela não venha a acontecer, tá? Então, o nosso corpo ele nos dá os indicadores e o nosso corpo, né, ele dá os indicadores do que é a emoção, do que a emoção está querendo me passar, e a emoção ela te dá o indicador do que a sua mente está necessitando, do que o seu inconsciente quer que você resolva naquele momento. Então, quando você sentir raiva, quando você sentir medo, quando você sentir tristeza, quando você sentir ansiedade, você deveria, tá? Esse seria o estado ideal, parar um pouquinho, respirar profundamente, olhar para você e perguntar para a inteligência do seu corpo: o que você quer me ensinar com esta emoção? O que você quer me trazer? Porque uma vez a emoção ela só quer ser sentida. O propósito de vida da emoção é ser sentida. Sentir, de sentimento, né? É você pegar aquele fluxo de energia que está passando por você, senti-lo, processá-lo, entender a mensagem que ele tem e deixar ele embora. Só isso que precisaria acontecer. O problema é que quando a emoção está passando aqui, eu agarro essa emoção, deixo que ela tome conta de mim, ela se incorpora no meu ser e eu me torno aquela emoção. Então, às vezes, uma tristeza que estava passando aqui, só para falar assim, ó, você lembra de quando sua avó morreu? E naquele momento você queria chorar muito e você não conseguiu, você reprimiu essa emoção, você empurrou ela lá para dentro do seu ser e essa energia ela está viva, ela precisa ser experienciada e sentida e você reprimiu, você não quer olhar para ela. Então de tempos em tempos emerge uma tristezinha que é como se fosse aquela bola, né, de energia lá no fundo, mandando um sinal aqui, fogos de artifício para cima, né? Falar assim, presta atenção, eu ainda estou aqui, você ainda não me deu atenção, você não me sentiu, você não permitiu que eu me expressasse. Então ela vai ficar te lembrando, de tempos em tempos vai emergir uma tristeza, alguma coisa vai te chamar a atenção para essa situação mal resolvida. E aí temos dois extremos, tá? De pessoas. Um extremo é na hora que surge a tristeza, a pessoa abraça aquela tristeza, nossa, ela vai pro quarto, tranca o quarto, apaga as luzes, fecha a janela, põe a música mais bad que ela encontrar, a música mais deprê que ela tiver, a sofrência, né, como a gente diz, aquela música de sofrência, e fica lá debaixo das cobertas chorando. E aí esse processo de dor e de tristeza dura 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, várias semanas. Por quê? Porque a pessoa ela está retroalimentando a tristeza. Eu estou triste, aí eu ponho uma música para me deixar mais triste, vou assistir um filme para me deixar mais triste, vou reclamar da minha vida para todo mundo ter dó de mim para eu ficar mais triste. Então esse é um extremo. O outro extremo é, começou a surgir a tristeza, vou me distrair, não, vou jogar videogame, vou beber cerveja, vou
me entupir de comida, vou distrair a cabeça com alguma coisa e vou fingir que essa tristeza não existe. Nenhum desses dois processos é saudável, tá? Por quê? Porque entre um e o outro, ou você está super valorizando a emoção, ou você está ignorando ela por completo. E o papel da emoção, da sua interação com a emoção, não é nenhuma das duas coisas. Então, o que seria o ideal? Como que eu trabalho uma emoção, tá? Surgiu a emoção, eu vou deixar ela emergir. É o papel dela vir à tona. Deixa ela trazer a mensagem para mim. Tristeza. Por que eu estou sentindo essa tristeza? Será que eu consigo identificar a origem dela? Eu posso parar por uns momentos, e às vezes eu não vou conseguir fazer isso, porque agora eu estou no trânsito, estou no meu trabalho, mas aí na hora que eu chegar em casa, eu vou sentar um pouquinho e vou tentar entender essa emoção. Da onde que ela veio? Se eu não conseguir identificar racionalmente a origem dela, então apenas sinta. Deixa ela vir à tona, deixa ela se expressar. O que você precisa, corpo? Que eu chore? Vou chorar, então. Preciso de um abraço de alguém? Vou pedir um abraço para alguém. Eu vou me abraçar, né? Processe, deixa essa emoção vir à tona. Sentir que é suficiente sentir essa emoção. Então agora eu vou processar essa emoção. Existem inúmeras técnicas para se fazer isso, tá? Terapêuticas ou não. Mas dentro das mais simples, nós temos o Ho'oponopono e nós temos atividade física, né? Vou dar um exemplo de duas, que é uma mental e uma física. A atividade física, eu posso fazer ela para esgotar uma emoção, mas eu preciso colocar uma intenção por trás dela. Não é só eu ir lá e fazer atividade física. Então, imaginemos que eu tenho o hábito de correr ou de andar de bike, por exemplo. Então, eu estou triste, já senti a emoção, já permiti que ela se expressasse. Então, tá bom, ela ainda não foi embora, ela está aqui. Eu vou colocar a intenção mental, emocional, de esgotar essa emoção através de uma atividade física de corrida na rua. Então, eu vou correr, saio com essa intenção e vou correr e vou deixar essa emoção sentir. Vou deixar ela sentir, vou lá, dou um gás, corro um pouquinho mais forte, depois dou uma estabilizada. E aí eu vou cansar o meu corpo através desse exercício, vou queimar calorias, vou queimar energia física, mas ao mesmo tempo em que eu estiver queimando essas energias físicas, que eu estiver gastando essas energias metabólicas, né, que eu estiver gastando essas calorias, eu vou estar esgotando essa emoção. E na hora que eu terminar o exercício, parece assim que fica aquela paz, né? Meu corpo está bombardeado de serotonina, de hormônios de bem-estar. Eu esgotei aquela emoção negativa, cansei o meu corpo e agora eu posso relaxar, eu posso descansar. Então essa é uma forma de fazer. Outra forma de fazer é através do Ho'oponopono. O que é o Ho'oponopono? É uma técnica havaiana, tá? De cura, ressignificação de dores e traumas emocionais. Então, a base do Ho'oponopono são 4 frases, muito simples, né? Palavrinhas mágicas que a gente aprende desde criança, que é: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Quando eu falo essas palavras, eu começo a ativar algumas chaves no meu inconsciente, começo a transmutar algumas energias que estão estagnadas ali. Então, como que eu faço isso? O que significa sinto muito? Significa que eu estou arrependido de algo que aconteceu e que eu estou aberto para a mudança, tá? Então esse é o pontapé inicial, eu entender o que está errado e eu me dispor a mudar, eu me dispor a ser melhor, eu me dispor a fazer diferente do que foi feito até então. Então esse é o start inicial do Ho'oponopono. Eu entendo que o que eu fiz até agora não foi tão bom, eu entendo que eu machuquei alguém, eu machuquei
fiz mal para alguma pessoa, eu provoquei alguma situação negativa e agora eu me disponho a mudar de atitude, a mudar de vida e a fazer diferente. Esse é o sinto muito. Me perdoe eu estou aberto para transmutar essas energias de dor que existem dentro de mim. Seja das coisas que eu fiz para os outros, ou seja das coisas que os outros fizeram para mim. Então você vê que o Ho'oponopono ele não fala que você perdoa o outro, né? Não é eu te perdoo, é me perdoe. Ah, mas foi o outro que errou, o outro me magoou, o outro fez não sei o que lá para mim. Se ele fez, se você passou por isso, pode ter certeza que tinha essa necessidade. Nunca é fatalismo do outro fazer o mal, tá bom? Assim como não é fatalismo seu fazer o mal. Mas muitas vezes você escolhe ferir as outras pessoas. Só que, como eu disse para vocês um pouquinho atrás, não está no nosso poder criar emoções nos outros. Não está no nosso poder, por exemplo, magoar uma pessoa. A mágoa, ela só pode ser criada dentro do próprio indivíduo. E como que ela surge? Através de uma expectativa, através de uma baixa autoestima, através de uma visão distorcida da vida. Então, para uma pessoa me magoar, eu preciso estar com a minha autoestima baixa, eu preciso estar suscetível às opiniões alheias. Para que uma pessoa me magoe, às vezes eu preciso ter criado uma expectativa em relação a essa pessoa, e aí na hora que essa expectativa não é suprida, aí eu me sinto ferido, eu me sinto lesado, eu me sinto magoado. Porque de outra forma, se você for senhor de si, mental, emocional, espiritual e fisicamente, ninguém tem poder ou acesso sobre você. E esse era o grande diferencial dos santos, tá? Eu não estou dizendo para a gente ser assim, eu só estou explicando o nosso objetivo final, vamos usar assim. Um dia nós seremos assim, não importa quantos séculos demore, né? Nosso espírito é imortal. Então o ideal é que a gente vai se fortalecendo nisso aos poucos. Ah, mas a pessoa me xingou, mas a pessoa falou mal de mim, mas a pessoa falou mal de alguém que eu amo, mas a pessoa tentou puxar o meu tapete. Isso é sobre ela, não é sobre você. O que os outros falam de ruim sobre você é sobre eles, não é sobre você. Quando você fala mal de outra pessoa, quando você tenta ofender outra pessoa, quando você tenta machucar outra pessoa, isso diz respeito a você, não diz respeito ao outro. Isso diz respeito ao seu caráter, à sua conduta, à sua moralidade, ao seu equilíbrio emocional. Entende? Então, às vezes, nós nos deixamos abater por algumas situações porque o outro está fazendo tal coisa. Mas o que o outro está fazendo é sobre ele, não é sobre mim. A palavra do outro não tem poder de me acertar desde que eu não dê a chave da minha porta para ele. Se eu estiver centrado no meu eu superior, se eu estiver centrado nas minhas virtudes, no meu equilíbrio, nenhuma pessoa pode me afetar, nenhuma pessoa pode me ferir, nenhuma pessoa pode me machucar, nenhuma pessoa pode me ofender. Agora, a partir do momento que eu estou desequilibrado, que eu estou em desarmonia, aí eu dou a chave para o outro, né? Então, me perdoe eu estou disposto a transmutar essas energias dentro de mim, não é no outro, não é eu perdoo o outro, é me perdoe, eu estou pedindo perdão. Eu estou disposto a transformar em mim. Eu estou disposto a mudar a energia em mim. E quando eu mudar em mim, o mundo inteiro se transforma. O meu mundo, o mundo ao meu redor. As pessoas não vão mudar, os ambientes não vão mudar, as situações não vão mudar, mas eu mudei. Quando eu mudei, tudo muda. Porque eu vou mudar a minha forma de interagir, de ver, de lidar com tudo. A terceira palavrinha mágica do Ho'oponopono é
Sinto muito, me perdoe e eu te amo. Tá? Eu te amo é uma frase dita para a universalidade de todas as coisas. A quem você ama? Não é uma pessoa, não é duas, é a existência, é a criação, é todas as coisas que existem. Então, quando você está fazendo o Ho'oponopono, você geralmente nós colocamos, principalmente no começo da prática, tá? Nós direcionamos para situações específicas, para pessoas específicas, mas depois, conforme nós vamos avançando na prática, aí você faz para a universalidade de todas as coisas. Então eu sinto muito para a existência. Me perdoe para a existência. Eu te amo para a existência. E a última, eu sou grato. Sou grato pelo quê? Por tudo. Pela vida. Por tudo que me foi dado, por tudo que me foi concedido. Se você prestar atenção hoje, você não tem nada. Olha para a sua vida hoje e pensa assim, o que é seu? Esse corpo é seu? Você vai morrer, vai levar o corpo, né? Como a gente brinca, porque o que é meu não pode ser tirado de mim. Os meus bens materiais são meus. Os meus amigos, os meus familiares são meus? Me pertencem? Na verdade, até o ar que a gente respira, a gente tem que soltar, né? Vocês já repararam isso? Então, puxa o ar e segura. Fala assim, esse ar é meu, não vou dividir com ninguém. Em poucos minutos você morre, tá? Então a vida, ela te mostra que até mesmo o ar que você respira, você tem que devolver, não te pertence, é um empréstimo. A sua mente, o seu corpo, as suas emoções são veículos emprestados para você interagir nesse mundo, que nós chamamos de terra, nesse mundo material. Mas você não é nada disso. E isso é muito assustador, tá? Porque se eu fizer a pergunta para vocês, né, a perguntinha mágica, quem é você? Mas quem é você além do seu corpo, além da sua família, além da sua profissão, além dos seus amigos e além dos seus hobbies, além das coisas que você gosta de fazer? Como você se apresentaria para mim? Curioso isso, né? Geralmente, quando uma pessoa pergunta quem nós somos, nós vamos dizer o nosso nome, a nossa profissão, as coisas que nós gostamos de fazer, os lugares que nós frequentamos, porque a gente acha que essas coisas, a gente se perde e se prende nas referências materiais das coisas, que são coisas temporárias, que são empréstimos, e a gente acha que é isso. Só que a gente não é isso. E achar que você é essas coisas te afasta da sua verdadeira essência, da sua autenticidade, de quem você de fato é. E aí nós nos perdemos emocionalmente, né? Nós nos perdemos, porque aí a gente deixa de saber quem é. E a gente começa a viver uma fantasia que não condiz com a realidade. E aí nós nos perdemos em situações igual o sequestro emocional, onde você está tão identificado com os seus veículos e com o mundo que você, no momento em que a sua emoção engatilha, você acha que é emoção. Então você está triste, você acha que vai acabar o mundo, que todo mundo vai te abandonar, que você é a pior pária do mundo, a pessoa mais triste que existe na face da Terra. Por quê? Porque você deixou a emoção se tornar você. Você está com raiva, você quer destruir o mundo, você quer tacar fogo em tudo, você quer quebrar tudo que está na sua frente, porque você deixou a emoção tomar conta de você. Você está ansioso, você quer resolver 30 problemas de uma vez, ou você quer se entupir de remédio, você surta, porque você deixou a emoção tomar conta de você. Porque você não está atento e presente aos pequenos sinais que a emoção te dá ao longo do seu dia. E aí, quando ela acumula e transborda, aí a coisa já está fora de controle, tá? Quem tiver pergunta, pode fazer aí no chat, tá? Que aí eu vou respondendo para vocês conforme for possível, tá?
E se não tiver a ver com o tema, de repente a gente até faz outros vídeos a respeito do tema, tá? Mas então, resumindo, né? Resumindo a obra, né? O que eu quero que vocês saiam daqui entendendo hoje de tudo isso que foi falado? Então, nós não somos as nossas emoções. As emoções, elas são mensageiras. Elas têm... É um carteiro a emoção. Ela tem uma mensagem para te entregar. Se você não pega a mensagem, se você põe fogo na mensagem, se você guarda a mensagem dentro da gaveta, se você rasga e joga no lixo, amanhã vai chegar 2 cartas em vez de uma. Se você ignorou as 2 cartas, vai chegar 10 daqui a uns dias. Quem assistiu Harry Potter, né? No primeiro filme do Harry Potter, lá quando o Harry vai receber a carta de Hogwarts, acontece isso. O tio dele não quer aceitar a carta que está chegando lá e começa a chegar mais carta, até que de repente tem um amontoado de cartas dentro da casa e eles têm que sair de dentro da casa, não tem mais o que fazer. Então a emoção, ela te dá um pequenino sinal. Vem uma ansiedade minúscula, que você quase não percebe. Você vê ela ali no fundinho, mas ela não te incomoda. Mas é um sinal. Aí você ignora. Passam uns dias, aí aquela emoção, aquela ansiedade que era pequenininha, ela está um pouquinho maior. Vou fingir que não estou vendo. Ela está ali quietinha no cantinho. Passa mais alguns dias e já tá virando um monstro, está crescendo. Até que um dia eu surto e tenho que ir no psiquiatra tomar remédio, porque eu fiquei anos ignorando a mensagem. Então aprenda a ser amigo do seu corpo, amiga do seu corpo. Aprenda a conhecer o seu corpo. O seu corpo, ele é uma tecnologia de ponta, biotecnologia de ponta universal, que Deus te emprestou para você estar nesse mundo e que ele reflete perfeitamente todas as condicionantes da sua mente, todas as condicionantes do seu coração. Tudo o que você quiser ler do seu inconsciente está escrito no seu corpo, em última instância, porque o seu corpo, ele é o último veículo de manifestação, ele é o mais denso. Até, por exemplo, se a gente for falar de doença física, a doença ela não surge no corpo, ela surge na sua alma, ela desequilibra o seu sistema mental, não é processada, não consegue ser resolvida, ela desce para o seu sistema emocional, causa um transtorno emocional, vem as mensagens emocionais que a gente conversou, não foi resolvido depois de muito tempo tentando nesses degraus superiores, aí a gente vai entrar num processo que a gente chama de somatização. Aí essa doença ela vai se materializar no corpo, porque quando ela materializar, você não pode falar assim, eu não estou vendo. A emoção, ela é um elefante dentro da sala. Aí tem um elefante dentro da sala e tem uma bolinha de gude no chão. E aí você pega a bolinha de gude e finge que só existe a bolinha de gude. E aí você supervaloriza a bolinha de gude para você não olhar para o elefante. Então os nossos problemas reais, que são o elefante dentro da sala, a gente não gosta de olhar para eles, porque eles doem. Porque eles vão refletir coisas da nossa infância, vão refletir escolhas ruins que nós fizemos no passado. Então eu pego um problema atual que não tem nada a ver, assim, que é uma coisa besta, que quem está de fora vai olhar e vai falar assim, nossa, a pessoa está desequilibrada por causa disso, porque às vezes é uma besteira mesmo. Mas é uma besteira que eu estou usando como âncora, para eu não olhar para o problema real. Então aquilo está me ferindo de verdade, a bolinha de gude está me incomodando muito. Mas é porque eu estou usando ela como uma espécie de âncora para focar minha atenção ali e não me permitir olhar para o elefante, que é o problema real. Tá? Então eu fico criando problemas imaginários, supervalorizando problemas pequenos para não ter que lidar com aquilo que de fato precisa. E aí eu vou fugindo no nível mental, no nível emocional. Aí o seu inconsciente fala assim, então tá bom, colega, já que você não quis prestar atenção, eu te mandei um pensamento, você não deu atenção. Eu te mandei uma emoção, você não deu atenção. Repeti esse processo por anos, às vezes por décadas, e você não deu atenção. Então agora, para você prestar atenção, a gente vai ter que
criar algo concreto. Então, a sua mente materializa uma doença física no seu corpo, né? Um processo que a gente chama de psicossomatização, psico de mente, somatização de transformar em algo concreto. Então, o problema que você tem, ele se materializa no seu corpo para que, olhando para ele, você não possa fingir que ele existe. Só que a gente é tão ardiloso em fugir dos nossos problemas, que aí quando surge uma doença física, a gente não olha para o lado emocional que existe por trás daquilo. Eu acho que o problema é só físico, e aí eu quero ir no médico, tomar uma pílula mágica, uma injeção mágica, ou fazer uma cirurgia mágica, que vai curar aquele problema para sempre, sem que eu precise me movimentar e me tornar uma pessoa melhor do que eu sou hoje, sem que eu precise me equilibrar. E aí eu recorro à medicina tradicional, que é incrível e que precisa recorrer mesmo, mas o problema é que, se eu ficar só em cima dos efeitos e não for verificar as causas, aquilo vai surgir novamente daqui a um tempo. Então eu tive um infarto. Ah, tá bom, aí a gente vai olhar sempre a causa física, né? Não, mas eu tive um infarto porque eu como muita gordura, eu tenho colesterol alto, porque na minha família já tem casos, então é genético, e isso e aquilo, e aí eu tenho um monte de desculpas físicas, tá? Só que o físico não é a causa, como eu disse para vocês, tá? O físico, ele é um reflexo do que está acontecendo. Então, por exemplo, problemas circulatórios. O que o sangue faz dentro do seu corpo? Circula. Ele flui, ele precisa fluir. Ele é uma representação material, por exemplo, do que a água, do ciclo da água na natureza. O seu sangue, ele flui. Os seus nutrientes têm que fluir, o seu oxigênio tem que fluir através do sangue. Assim como as suas emoções precisam fluir, como eu ensinei para vocês. Sente, processa e deixa ir embora, deixa partir. Tá? Nós vamos chegar nessa parte. Na verdade, a gente ainda está no processamento, que é o processo do Ho'oponopono que eu estava explicando. Mas o processo é esse. Sente, processa e deixa ir. Não é para ficar retendo a emoção. Pega uma água e deixa ela parada lá no seu quintal por um mês para você ver o que acontece. Vai surgir mosquito de dengue, vai juntar sujeira, vai apodrecer aquela água, ele vai juntar um monte de bicho, tá? Porque a água, tudo que é parado, a vida não é parada, a vida é fluida, a vida precisa correr, precisa fluir, ela precisa de movimento. Então, quando você pega o seu sistema emocional e mental e deixa ele estagnado, você fica preso em ideias fixas, em desejos fixos, você não movimenta a sua vida, você não age, você não tem atitude, você não deixa as suas emoções fluírem, você fica retendo. Psiquicamente, isso vai criar alguns processos igual a depressão que a gente falou, mas depois, se isso não for corrigido, vai psicossomatizar em doenças que vão refletir esse bloqueio emocional que você está fazendo. Então, o que é um infarto? O que é uma trombose? O que é um AVC? Um entupimento das suas veias e um impedimento de deixar que o fluxo do sangue continue passando pelo seu corpo. Eu estou barrando meu oxigênio, barrando os meus nutrientes, porque eu não quero que a vida se movimente, eu não quero que a vida aconteça. Então, sim, vai ser potencializado pela alimentação ruim? Vai ser sim. Vai ser potencializado pelo fato de você ser uma pessoa sedentária? Vai ser sim. Mas o fator determinante é a sua mente, é a sua emoção, não é o seu corpo. Você pode ter inúmeras possibilidades dentro do seu código genético que você herdou dos seus pais. Dentro da estrutura de DNA que você herdou dos seus pais, pode ter
um histórico de colesterol, pode ter um histórico de problemas cardíacos, pode ter um histórico de câncer, pode ter um histórico de problemas respiratórios, pode ter etc, etc, etc. A pergunta é, emocional e mentalmente, você vai ativar esses genes ou não? Esses genes, eles não são fatalistas, tá? Eles são ativados, é botão de liga e desliga. Eu ativo ou eu não ativo? E aí, de repente, tem uma pessoa na sua família que não tem nenhum dos problemas que os seus familiares têm. O que ela tem diferente? Ela teve sorte? Os outros todos tiveram azar, essa pessoa teve sorte? Ou será que ela simplesmente não está ativando os processos de doença através das crenças, através dos processos emocionais que ela está vivendo? Então vocês entendem a seriedade de estudar as nossas emoções? Vocês entendem a seriedade de entender como funciona os nossos sistemas de crença, como funciona o nosso sistema emocional? Porque uma vez que você não entenda, você vai passar inconsciente por esses processos. E aí surge a emoção lá dentro de você, você vai agir de maneira equivocada com essa emoção, ela vai se transformar em crises no futuro, ela vai psicossomatizar doenças em você, ela vai te deixar em estados de limitação frente à vida, e aí você nem sabe o que fazer. Vou ficar me entupindo de remédio a vida toda? Ou vou ficar vivendo uma vida de baixa qualidade? Ou será que não tem algo que possa ser feito? Ou será que eu não posso mudar meu olhar sobre a vida? Eu não posso mudar a minha forma de lidar com as minhas emoções? Eu não posso melhorar a minha qualidade de vida? Não posso viver melhor? Não posso viver mais leve, mais feliz? E o último estágio, tá, das emoções é o deixar ir. Então eu senti a emoção, permiti que ela fizesse o papel dela de mensageira, que é se expressar, se manifestar. Eu processei essa emoção através de um Ho'oponopono, de uma atividade física, de uma meditação, de um processo terapêutico qualquer. E agora que essa emoção já fez o papel dela, eu não preciso mais dela. Eu não preciso reter essa raiva, eu não preciso reter essa tristeza, eu não preciso reter essa ansiedade. Deixa ela ir embora. A gente é tão apegado às coisas que a gente se apega até nas coisas ruins, a gente se apega às emoções ruins. A pessoa ela tá com tristeza, ela quer pôr coisa para ela ficar mais triste. A pessoa está com ansiedade, ela quer buscar mais problema para ficar com mais ansiedade. E na hora que ela começa a melhorar, ela começa a sentir que tá ficando carente, parece que a emoção tá abandonando ela, tem que reforçar mais ainda. Vocês já viram aqueles casais que só briga? A pessoa briga, briga, briga. Na hora que parece que está começando a ficar bem, na hora que os dois estão tranquilos ali em paz no momento, eles ficam incomodados, incomodadíssimos. Parece que tem alguma coisa errada. Então eu preciso arrumar um problema. Tem até aquela brincadeira que se não existe problema, a gente cria, e é verdade mesmo. E a gente ainda tem uns pensamentos sabotadores assim, opa, peraí, parece que não está acontecendo nada de ruim, opa, peraí, o mundo vai acabar, está acontecendo alguma coisa errada. Tá dando muito certo é porque daqui a pouco vai dar muito errado. Se tá tudo bem é porque vai chegar um problema daqui a pouco. Então assim, a gente se sabota, a gente não consegue viver em estabilidade, em tranquilidade, em paz. É esquisito isso, mas é assim. A gente se apega às emoções negativas. Então eu preciso ficar caçando problemas o tempo todo. Porque parece que se eu não tiver um problema, eu não tenho um propósito, eu não sei o que fazer da minha vida. E será que a vida é só isso? Será que a vida é só problema? Será que a vida é só pagar boleto? Ou será que a vida não tem muito mais? A gente vive num universo
extraordinário, infinito. Será que a vida não tem muito mais para nos oferecer do que essa coisinha mediana que a gente vive no dia a dia, essa coisinha mais ou menos ali de ir empurrando com a barriga? Vamos pensar sobre isso? Então, senti, processei, deixa aí os problemas, deixa aí a tristeza, deixa aí a ansiedade. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Você que fica segurando. Presta atenção se você não segura na hora que está começando a ir embora. Na hora que você está começando a perder a raiva, o ressentimento da outra pessoa, aí você começa a lembrar do negócio que ela fez para você ano passado, do negócio que ela fez para você há 5 anos, do negócio que ela te falou semana passada. O que você está fazendo com isso? Você está puxando de volta, o negócio está vindo embora, você vai lá e agarra com as 2 mãos e puxa de volta. Para com isso. Para de ficar agarrando emoções, para de ficar agarrando problema que não precisa naquele momento, não te pertence mais, né? Se você sentiu, processou, não te pertence mais, deixa embora. Se liberta dessas energias, tá? Não são suas, não te pertencem, tá? Então, não esqueçam disso. Emoções são mensageiras, emoções têm mensagens do nosso inconsciente para nós, essas mensagens vão se manifestar tanto nas nossas emoções como no nosso corpo físico. Se eu aprender a ler o meu corpo e as minhas emoções, eu consigo me comunicar com a mente inconsciente. A minha mente inconsciente é mais de 90% da totalidade da minha mente. Se eu aprendo a linguagem dela, eu aprendo a linguagem da minha vida, porque é ela que me direciona, é ela que me conduz. Não tenha a ilusão de que você é um ser racional, porque você não é. O ser humano é pura emoção, com lapsos pequenininhos de racionalidade. Até aquilo que você pensa que eu fiz porque eu quis, eu que planejei, eu que pensei, balela. Você está sendo conduzido por uma crença, você está sendo conduzido por uma ferida emocional, você está sendo conduzido por alguma emoção que te sequestrou naquele momento, e porque o seu pensamento está retroalimentando essa emoção, você acha que está sendo racional. Não, mas eu estou pensando, eu estou escolhendo. Não está escolhendo nada, não está escolhendo. Se você quer fazer um teste para você saber o que é emocional e o que não é, disciplina é uma ferramenta de testar racionalidade. Por quê? Quando você desenvolve disciplina, você vai dizer não para o que você quer. Você vai dizer não para um condicionamento. Então, nesse momento, eu tô doidinho para meter o pé na jaca, para comer um monte de besteira. Mas eu me comprometi comigo que essa semana eu não vou comer doce, que essa semana eu não vou beber refrigerante, não vou comer processados, fast food. Mas eu tô com muita vontade. Aí eu penso assim, não, mas é só hoje, não tem problema. Não, disciplina, não vou fazer. Por quê? Porque eu disse que não ia fazer. Estou falando não para mim mesmo, né, para minha vontade, para o meu desejo. Nesse momento estou sendo racional. Eu sei que esse tipo de alimentação me faz mal, eu sei que esse tipo de alimentação me desequilibra, eu falo não para ela. Eu me comprometi a todos os dias, 6 horas da manhã, acordar cedo e fazer uma caminhada, mas eu estou com sono, eu estou com preguiça, eu quero ficar na cama mais um pouquinho. Mas eu disse que ia fazer, eu vou levantar e vou fazer. Nesse momento você está sendo racional. Você está dizendo não para o seu condicionamento negativo. Agora, todas as vezes que você está cedendo às chantagens emocionais da sua mente, não adianta você fingir que está sendo racional, você está sendo pura emoção. E quase toda a totalidade, raríssimas exceções entre os humanos, são racionais de fato, tá? A maioria de nós somos pura emoção. Então, se nós não entendemos como funcionam essas emoções, como funcionam nossas crenças, nossos condicionamentos, a nossa vida vai ser sempre um joguinho de marionetes, né? Eu estou condicionado pelas crenças e pelas emoções que foram construídas ao longo da minha vida por outras pessoas,
E essas crenças, né, dentro do meu inconsciente me conduzem como se eu fosse uma marionetezinha em que eu tenho a falsa ilusão de ter livre-arbítrio e vontade, mas na verdade eu só estou seguindo o ímpeto, a energia dessas emoções, né, mais negativas, mais primárias, tá bom? Então, liberdade emocional, que é o tema da live de hoje, que é o tema do livro, tá? Como as nossas emoções governam a nossa vida, que é o tema também do curso. Para quem não conhece, tem um curso chamado de Jornada da Liberdade Emocional, onde eu trabalho estas questões, onde eu ensino sobre estas questões, de como você lidar com as suas emoções, processar as suas emoções, de como você usar essas emoções ao seu favor, de como você aprender a linguagem do seu inconsciente para usá-la ao seu favor, tá bom? Então, uma vez que você entenda esses processos, aí você começa a tomar o protagonismo da sua vida de volta. Porque aí, de fato, você não está sendo conduzido mais, aí você começa a entender o mecanismo. Quando você entende o mecanismo, você direciona. Agora eu quero ir para a direita. Agora eu quero ir para a esquerda. Quando você não entende, não presta atenção, está inconsciente, aí o vento tá para cá, você vem para cá. O vento tá para lá, você vai para lá. O vento tá para frente, você vai para frente. O vento tá para trás, você vai para trás. É uma folhinha lá no meio do rio. A onda vem para cá, traz para cá, a onda vai para lá, leva para lá. E aí a gente reclama, né? Nossa, por que eu estou aqui? Eu não queria estar aqui, eu não gostaria de estar aqui ainda. Tá, mas é fruto das suas escolhas até hoje. Ou melhor, fruto das suas não escolhas, né? Porque você está sendo guiado por um sistema emocional totalmente desgovernado, tá? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre como funcionam as nossas emoções, como funcionam as nossas crenças, o que eu preciso começar a estudar, a entender, para que eu comece a gerenciar e a ser protagonista da minha própria vida e não deixar que as coisas externas fiquem me movimentando para onde elas quiserem. Eu preciso de tomar a atitude de escolher, de fazer acontecer, tá bom? Então, essa aula vai ficar gravada aqui no Instagram, né? Quem não conseguiu ver do começo, quiser perder algum pedaço, quiser rever alguma parte, pode, né? Daqui a pouco eu já vou postar ela no feed, vocês podem acessar, assistir hoje, assistir outro dia, que tem informações muito importantes. Depois eu vou ver se eu coloco ela no YouTube também, tá? E futuramente estaremos fazendo novas lives aí para falar de temas importantes como esse, está esclarecendo um pouquinho mais sobre as nossas emoções, os nossos pensamentos e esse mundo tão fascinante do qual nós fazemos parte e conhecemos tão pouco. Tá? Gratidão a todos vocês que participaram no ao vivo, gratidão a todos vocês que estão assistindo no gravado também e até a próxima. Namastê.